Bom, gente, boa tarde mais uma vez a todos. Então, vamos ao tema de hoje, que eu trouxe para vocês aqui: o mundo visível e invisível. Tem o livro do Levi Bitter, que é O Homem Visível e Invisível. Mas também tem um livro da Annie Besant chamado O Lado Oculto da Natureza. Ambos os livros falam da mesma coisa. Então, eu coloquei, para não ficar em um nome, um título igual ao livro, eu coloquei O Mundo Visível e Invisível. Fala um pouquinho de cada coisa, né? Na, na verdade, é um apanhado geral, porque teosofia fala sempre de um mundo invisível, né? E não são coisas mirabolantes, vou falar de extraterrestres, coisas assim, não. São coisas sutis. São planos que vivem, que nós temos, coisas sutis, né? Então, as obras consultadas, eu acho que eu estou na frente, né? Eu acho que eu tenho que ficar mais para cá, né? As obras consultadas, tem duas obras do Levi Bitter, que ele fala muito sobre esse assunto, do Rodolfo Steiner, Seres Elementais e Seres Espirituais, um livrinho pequenininho, mas muito bom. O Espaço, o Tempo e Eu, que é um livro de estudos nossos, do nosso grupo aqui. A Vida Secreta das Plantas, que eu encontrei esse livrinho lá no Espaço lá da Liberdade. Muito bom esse livrinho. Ensaios do Mestre Tibetano, são coisa que a Helena Blavatsky retirou do mestre tibetano, né? E os Fundamentos de Teosofia do G. Narad Jadaz. Bom, então esses foram os livros consultados. Bem, então a gente pode começar aqui. Não está muito nítido, né? Seria, Bom, né? tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Eu estou achando daqui que ele não está muito nítido, né? A gente pode começar pelos 5 sentidos, né? Os nossos cinco sentidos, que a gente pode dizer que são as janelas da nossa alma. Porque eles nos permitem, né, estar aqui nesse mundo da matéria, o mundo material, o mundo físico. São esses 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato. Mas a pergunta é: será que esses 5 sentidos nos permitem realmente ver tudo, 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 tudo que existe, a realidade, o verdadeiro, o real, o mundo real? Então, vamos começar pela visão, pelas cores, pelos nossos olhos, pelo sentido da visão. Então, a nossa capacidade de ver as coisas, as cores, é devido às ondas de luz. Se não tivesse luz do sol, é claro, nós sabemos isso, não haveria nem cores, não haveria nada, nem luz nem cores, nada. Então, a luz é vibração, e a cor é produzida pela frequência da vibração da luz. Então, quando essas vibrações são percebidas pela nossa retina, pela retina de nossos olhos, elas criam na nossa consciência a sensação de cor. Então, esse gráfico aqui, ele é muito conhecido já, né? Se a gente colocar um raio de luz solar, que é branco, a luz do sol é branca. Se a gente colocar num prisma de vidro, né? Cortando um prisma de vidro, vai aparecer 7 cores, que são as 7 cores do arco-íris, que são as 7 cores que a gente vê. E mais as tonalidades dessas cores, as centenas de variações dessas cores. O vermelho seria a frequência mais alta e o violeta a frequência mais baixa.
Acima do vermelho, nós não conseguimos ver, que é o infravermelho. E abaixo do violeta, também não conseguimos ver, que é o ultravioleta. Então, tem muita coisa, muita cor, muita cor. Por exemplo, depois vai aparecer. Existem cores em outros planos diferentes da que nós não conseguimos ver. Vemos essa, no plano físico. Essa tabelinha, a tabela de pêndulo de segundos, eu acho que a outra que vem aqui é bem mais fácil de gente aqui, olha aqui. Então, se a gente vai ver aqui nesse gráfico, a luz visível é só aquele pedacinho lá, aquele pedacinho em negrito lá, ó. As áreas são conhecidas apenas as áreas compactas. Então, a luz visível é só aquele pedacinho. Para cima, raios ultravioleta, raios gama, raios X, nós não vemos. Depois, essas frequências nós não vemos também. E o som também é só esse pedaço em negrito aqui, que vai de 5 a 15 ondas, oitavas de ondas. Né? Os eletromagnéticos, os rádios sem fio eletromagnéticos, ultrassom, nós não conseguimos ouvir. Para ver que os nossos olhos veem muito menos do que se deveria, e ouvem muito menos dos sons que existem, né? Então, apenas um oitavo da luz visível é conhecida pelo homem. 7 oitavos estão escondidos lá no fundo da nossa consciência. Numa faixa muito limitada de frequências sonoras, porque o nosso tímpano já foi feito para isso. Nosso corpo já foi feito para essa etapa da evolução humana. Ele vai ver e ouvir isso aqui, com algumas exceções, com algumas exceções. Então, nós vamos ver que animais que ouvem e veem e têm o tato, sentem, têm percepções muito melhores do que nós humanos. As abelhas, alguns insetos, né, elas vão pelo cheiro das flores, etc. Alguns pássaros têm uma visão de quilômetros para pegar as suas garras. Os cães farejadores têm muito mais. E se a gente estiver no meio de uma floresta, também a gente não vai ver tudo e não vai ouvir todos os sons. Bom, então, há energias invisíveis que não podemos perceber, sentir e ver com os nossos sentidos. Tá certo? Então, o que que nós não vemos? Nós não vemos os átomos. É lógico, se a gente não vê os átomos, não vem aquilo que compõe o átomo, os elétrons, os neutrinos, né, que é aquela poeira que sobra, que não tem mais energia, que é uma poeira que vive no nosso, que transpassa o nosso organismo, que transpassa o nosso planeta. Nós não vemos nada disso. Não podemos ouvir o chamado de algumas baleias que têm uma frequência muito baixa. E como eu falei, não podemos ver a frequência de muitos passarinhos, de muitos animais que estejam na floresta, a gente não ouve. Então, como a gente sabe, há um número cada vez maior de radiações eletromagnéticas, né? Com as invenções, a tecnologia, então cada vez mais, né? Então, o campo magnético terrestre estende-se por muitas radiações eletromagnéticas. O campo todinho, de quilômetros, toda a volta do nosso planeta. São colisões de átomos, raios cósmicos, ondas energéticas, como raios gama, raios X, frequências usadas que até outro dia era pelo rádio, mas agora TV, depois radares, celulares, sinais ultrassônicos, que vai desde da pesquisa espacial até as nossas casas. Dentro das nossas casas tem muitos aparelhos eletrônicos nas nossas cozinhas, e nós não percebemos nada. São ondas magnéticas que estão à nossa volta, e nós não percebemos nada.
Então, é uma pergunta que se faz, né? Como é que nós veríamos o mundo se o nosso corpo se organizasse de uma maneira diferente? Se a gente não tivesse o sistema nervoso, fosse movido por uma outra coisa, que a gente respondesse em vez de responder às ondas de luz do Sol, nós respondemos à luz do Sol, né, em primeiro lugar. E se a gente respondesse às ondas magnéticas ou elétricas, a gente não veria esse mundo que está aí. A gente veria outro mundo. A gente veria a luz do sol nem pensar, não teria a luz do sol. Nós não teríamos, por exemplo, a atmosfera seria opaca, não teria brilho, né? E a gente poderia ver os átomos, os elétrons, né? Se a gente tivesse um corpo adequado. Então, a gente pode até pensar que se os nossos corpos diferentes dos nossos, podem também viver em ambientes diferentes, né? Corpos diferentes, ambientes diferentes, e pode haver também outros mundos diferentes, com corpos diferentes dos nossos, vivendo, tendo a sua vivência, as suas experiências, a sua evolução, né? Bom, vamos ver. Bem, em se tratando do cosmos, quando a gente vê, hoje os telescópios, a gente já sabe que são muito poderosos, que a gente já sabe que tem muitas galáxias, trilhões e bilhões, e a gente sabe que tem muita coisa, e aparece coisas, cada dia tem mais coisas que eles conseguem, mas isso constitui 5% da coisa física, da coisa física. Eles estão vendo, nós estamos vendo coisas físicas, planetas, sóis, galáxias e outras coisas, mas é coisa física. E 5%, 95% não se consegue ver ainda. E o resto é muito mais o espaço, né? O espaço vazio é muito maior do que as galáxias, né? O que a gente vê? Um espaço vazio, silencioso. Então, os materialistas ficam. Eu sei, a gente não está aqui para falar sobre matéria escura, energia escura, que nem eu entendo sobre isso. Mas os materialistas ficam buscando coisas materiais. O que é essa energia escura? Na verdade, segundo, segundo aqueles instrutores, né, que já vieram falar para outras pessoas sensitivas, como Helena Blavatsky, o que eles falam? Que nesse espaço vazio, silencioso, ele é uma ilusão. Não tem nada vazio. Não existe nada de silêncio nem de vazio nesse espaço. Esse espaço, se tivéssemos olhos para ver, se nós não tivéssemos esses 5 sentidos, poderíamos ver. Assim eles falam, tá? Eu estou aqui falando uma coisa que eu achei bonito ler no nosso livro lá, até está no nosso livro que a gente estuda. Se a gente pudesse ver, veríamos cores que nós nunca tínhamos visto, né? Ouviríamos músicas, melodias maravilhosas e divinas. E seres habitando, que seriam aqueles que tanto nas escrituras do Ocidente, como nas escrituras do Ocidente, do Oriente, eles falam sobre esses seres, né? São os querubins, os serafins, os tronos, os principados, isso na visão de uma igreja aqui, né? Mas seria uma coisa muito maior. E os Dayal Chohans, né? E os Budas e os Bodhisattvas, todos habitando, porque eles é que são os trabalhadores, né? Invisíveis. Nós estamos falando do mundo invisível. Eles são os trabalhadores que estão trabalhando o quê? No quê?
nesse plano, é um plano divino. E tudo isso é perto da gente. E o que não terá em outras esferas, né? Em outros mundos? Bem, continuando. Então, à medida que o homem vai escalando a sua senda seria o caminho que nós temos, né? E esse caminho, essa senda, é da nossa evolução física, mental, espiritual. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo, vai evoluindo, esses estados mais sutis da matéria se tornarão mais ativos. E esses órgãos sensoriais que nós temos também vão se desenvolver. E aí a gente vai ter uma maior compreensão do mundo físico e nós vamos desenvolvendo mais a nossa percepção sensorial. Quer dizer, nós vamos ficar assim com esses 5 sentidos sempre? Não. De acordo com esse plano, né, esse plano evolutivo, nós não vamos ficar assim só com esses 5 sentidos limitados. Nós vamos desenvolver a nossa percepção sensorial. Então, segundo o Leadbeater, que o Leadbeater ele era muito específico nessa matéria, nessas coisas invisíveis, né, do invisível. Essas faculdades superiores surgirão brevemente na humanidade. Quando a gente fala, nossa, brevemente, mas está demorando muito. O brevemente não é esse brevemente humano, que a gente quer tudo na hora, não é bem assim. O nosso brevemente, porque tudo é uma coisa tão grandiosa, tão infinita, que o nosso brevemente por exemplo, nós estamos na quinta raça, quinta sub-raça. Vai até a sétima, são 7 raças. Quer dizer, nós já passamos da metade. Já estão nascendo crianças da sexta sub-raça. Essas crianças que nascem já muito mais evoluídas, né? E a gente está vendo por aí. Então, está havendo uma evolução nas raças. É claro que não é linear. Alguns ficam lá para baixo, ficam lá atrás, outros vão evoluindo mais, outros muito mais. Tem uma mistura danada aí, né? Uns vão ficar no meio do caminho, outros ficam. É assim. Bem, um pouquinho de clarividência, porque o Leadbeater tem um livro só de clarividência. O que que ele fala? O que é clarividência? É o poder de ver o que está oculto à visão física normal. Então, com essa visão física normal, nós vemos só isso que a gente vê, o normal, eu vejo só isso, nós vemos isso. Mas há pessoas que veem um pouquinho mais, ouvem um pouco, veem mais, sentem mais. São chamados os clarividentes, a gente pode falar médios, sensitivos, etc. Né? Às vezes acompanha a visão com audição maior. Eles veem o quê? Eles sentem, eles conseguem sentir as frequências maiores, né? Então, a clarividência é uma questão de vibrações. Os clarividentes percebem melhor as frequências, as vibrações de luz, as vibrações de audição, que os normais não conseguem. Essa clarividência, ela pode ser nociva. Se o indivíduo não tiver um alto nível de pureza moral, equilíbrio mental. Então, a gente vê muito pessoas que são clarividentes, que vão para a cura e fazem o seu trabalho maravilhoso, porque são pessoas que já têm aquele preparo interno para isso. Outros têm essa clarividência, mas não têm o lado moral para isso. Existem pessoas que fazem isso e depois há abusos, tem até processos, mas eles têm esse poder. Tanto é que eles fazem curas, conseguem, né? E a gente vê muito isso. Então, são os clarividentes.
Como é que a gente pode desenvolver também essa clarividência, esse poder de ver mais as coisas? Podemos desenvolver através dos nossos centros de força, que são os chakras. Os chakras são centros de energia. Nós temos. Não, isso aqui é demais, né? Deixa eu tirar daqui. Eu não sei por que que eu deixei meu celular aqui. Então, nós vamos ter palestra falando só dos chakras. O que que foi? Então, os chakras são centros de força, né? Temos 7 principais aqui, que vai do básico até o coronário, nós vamos ter uma aula sobre isso. E se esses centros de força forem vivificados, a pessoa consegue desenvolver alguns poderes de clarividência, se tornar mais sensitivo, mais sentir as coisas, as energias, entende? Não é que vai virar um médico, não. Um médium, não é bem isso. Mas ele pode desenvolver. Porque existe uma energia chamada Kundalini, que é o fogo serpentino, que é a energia da Terra. Nós temos a energia da Terra, que é o Kundalini, e temos a energia prana do Sol. Né? Essas duas energias são muito importantes para a cura, né, para o nosso desenvolvimento dos chakras, etc. E tem outra, a glândula pineal também, desenvolve esses poderes. Ela está lá no centro do cérebro, ela também tem uma ligação com o nosso chakra coronário. Aqui, eu trouxe para vocês que nós vamos ter uma aula só para isso. Os 7 chakras, vocês estão vendo que a energia, aquela vermelha lá, está no chakra básico. Se ela for através de exercícios, através de pensamentos, através de uma série de coisas, de exercícios mentais, sensitivos, podemos desenvolver esses chakras e essa energia vai subir e vamos ter esses poderes. Podemos, só que é perigoso. Não é todo mundo que pode, né? Ah, mas eu vou fazer. Existem aí aulas de yoga que para desenvolver esse, para trabalhar a Kundalini, o que é muito perigoso, né? Pode ser bom e pode não ser. Bom, essa parte dos nossos corpos é a parte invisível também. Vou falar um pouquinho, porque é muito interessante. O que que é visível? O nosso corpo físico. O corpo etérico, astral, mental, os nossos corpos espirituais superiores são invisíveis, né? A aula aqui não é para falar de corpos. Esses corpos, a gente fala corpos, mas são camadas energéticas, né? Cada plano é uma camada de energia diferente. Uma mais sutil, né? A física mais compacta, depois mais sutil, a etérica, mais sutil, até chegar no espiritual. Aqui, o Leadbeater conseguiu, porque nunca se conseguiu fotografar o corpo astral e o corpo mental. Mas, como ele era clarividente, ele conseguia ver com seus olhos, e a pessoa, naquele tempo, era o começo do século XX, quando ele escreveu esse livro, é O Homem Visível e Invisível. Ele escreveu esse livro e ele descrevia como é que o homem. Como é que esse não está aparecendo lá em cima? Então, esse aqui, ele descreveu e a pessoa pintou, né? O homem primitivo. Como é que é o corpo astral de um homem primitivo? Aí do homem mediano e do homem evoluído. Isso é do Leadbeater, ele que conseguiu descrever. Então, o homem primitivo, ele quase não tem intelecto, porque existem cores no mundo etérico, astral e mental. Existem cores. Nós estamos embaixo de um sol, no sistema solar. O intelecto, ele tem muito pouco amarelo, porque é intelecto amarelo. Ele tem um marronzado, assim, são aquelas paixões, emoções mais inferiores. E ele tem umas cores muito, assim, turvas ainda, né? É o contrário, viu? O mais vermelho é o mais quente. É, vai.
Não, eu estou falando desse aqui, o primitivo é esse. Não, o primitivo é esse. Tá aparecendo aí? Tá. Bem, então ele tem ainda as paixões, as emoções, muito ainda indefinidas, turvadas. Ele tem muito a sexualidade, ele tem, mas o intelecto ainda está se desenvolvendo, ele tem muito a raiva, esse marrom é raiva, né? É raiva, etc. O homem mediano, ele aparece com as paixões, as emoções mais organizadas. Ele já tem um intelecto mais desenvolvido, o amarelo, ele já tem uma religiosidade, então ele já se organiza nas suas emoções. E o homem evoluído já tem muito amarelo e ele controla suas paixões através do intelecto. Ele controla. O homem evoluído, ele sabe controlar as suas paixões através do seu intelecto, né? Aqui não usa a razão, lá ele usa mais a razão. Aqui é instintivo, e lá é controlado. Está invertido. Está invertido? O que está invertido? No anterior. No anterior também. A ligação era contrária. Bom, o homem evoluído espiritualmente, aparece muito o violeta, que é a cor da espiritualidade, aparece uma luz dourada, né? E aparece também as suas emoções, é claro, ele tem emoções, mas ele tem mais, se destaca mais o violeta e o dourado lá em cima do coronário. O cientista, ele já não aparece, é um cientista materialista, né? Que não é espiritual, não é espiritualizado. Ele aparece muito amarelo e não aparece o violeta. E, é claro, um homem que tem as suas emoções também. Então, aí é o corpo astral, né? Ele vê o homem, o corpo sadio, assim, com esse azul, é o corpo etérico. O corpo etérico é azul. Então, o corpo etérico ele está bem definido, bem marcado. É o homem sadio. O corpo adoecido, ele tem um etérico fraco, né? Suas cores todas mais fraquinhas, do emocional, né? O homem ansioso, ele via assim, o astral, o homem ansioso, todo muito difícil para ele ver a realidade das coisas, né? A pessoa ansiosa não vê a realidade. O homem com pânico, ele vê assim, o medo, o homem com medo. Aqui não é do Leadbeater. Como é que aparece a aura conforme a pessoa, conforme o que a pessoa faz, o que ela fala, conforme suas emoções, existe uma aura colorida, tem uma cor, e nós não vemos, é o mundo invisível. Então, aqui, um homem lecionando o seu assunto favorito, o amarelo. É o intelecto, é o professor, está lecionando uma coisa que ele gosta, né? Ele está usando o intelecto, o amarelo, tem muito amarelo. O homem falando com paixão sobre educação. Paixão sobre educação. E aí é a cor violeta. O homem que usa muito. A pessoa que usa todos os dias uma roupa da mesma cor, ele acaba ficando com a aura também mais ou menos daquela cor. Bem, uma mulher vai aparecer com as cores um rosa, azul, né? As cores. Pessoa que usa cocaína, olha aí, nem ela fica toda cheia de muco, um muco etérico, né? Uma raiva interiorizada. A pessoa fica muito escura, negra, não põe nada para fora, ela fica preta, fechada. E a raiva, quando expressa, ele via sair coisa
com LSD, fez muitas viagens, ele fica lá, também, todo cheio de muco, viajando, né? Também completamente fora da realidade. Como é que ele viu o corpo causal de um adepto? Seria aquele que não vai mais reencarnar. Ele tem um corpo causal enorme, colorido. É claro que essa visão aí descrita não é aquela que poderia ser a real mesmo, né? É aquele pintou do jeito que dava, né? Mas é um corpo, um campo enorme, né? Que aparece no seu campo, na sua. A gente fala aura, aura é uma coisa. Vamos falar aura, sua grande aura. Bom, o Gina Arajadasa, que foi um grande teósofo, escreveu livros importantíssimos, ele dizia que o mundo físico Maia é o nosso mundo, que é ilusão, né? Não é o mundo verdadeiro. É apenas um fragmento do mundo verdadeiro. E que há muitos mundos invisíveis, dentro e também fora do nosso. Bem, existem mundos, o mundo material e os mundos de matéria mais sutil. Existe o mundo material e existem mundos de matérias mais sutis, que esse que é o mundo invisível. Quer dizer, existem muitas dimensões em evolução, muitas dimensões. Que está perto da gente, a gente não está nem sabendo. Não somos nós só, né? Vamos falar um pouquinho sobre os espíritos da natureza, que tem o livrinho do Rudolf Steiner, que fala muito sobre os espíritos da natureza. São mundos paralelos evolutivos, mundos paralelos, que também estão em evolução como nós. Então, eles são habitantes originais aqui da Terra, existem aqui, estou falando da Terra, né? Pertencem a uma outra linha de evolução, jamais farão parte da humanidade, embora provenham da mesma divindade solar. Nós todos somos daqui, desse sistema, ele está falando do sistema solar. Então, neste sistema solar, há muitas dimensões, muitos mundos em evolução. Se eu falar de fadas, olha, mas fadas é uma coisa, uma crendice. Não. As fadas, elas não existem como tem na literatura, infantil e tal, mas elas existem, são os elementais. Existem esses elementais da água, do ar, existem elementais, fadas nas diversas culturas. Cada cultura tem sua qualidade de fadinhas da água, do ar. Os elementais, são sutis, elas não são matéria. Existem os silfos, que são do ar. Existem os gnomos, são da terra. As salamandras, entidades do fogo, e as ondinas, entidades da água. Nós não podemos ver, nós não vemos. E eles estão bem longe de nós também, né? Não querem saber muito dos humanos, não. Por exemplo, onde é que a gente pode colocar? Ondinas. Onde a pedra toca, a fonte. Corporificam-se seres ligados à água, são as ondinas. Onde o animal e o vegetal se tocam, atuam os silfos, que estão ligados ao elemento ar. Quem é que conduz as abelhas para as flores, para sugar o mel das flores? Os insetos, tudo são os silfos, que nós não vemos, eles são entidades do ar, são elementais. E as salamandras, espíritos do fogo, mas só que as salamandras são de corpos astrais. Astrais. E no interior da Terra, no ponto onde a pedra toca o veio metálico,
se situam os gnomos. Os gnomos são entidades inferiores. Eles são de matéria grosseira, são de numerosas espécies, que estão muito ligados ao reino mineral. Eles estão bem longe dos humanos também, né? Estão bem lá nas profundezas da Terra, né? Eles não querem também saber nada com os humanos. Mas esses gnomos aparecem na literatura, mas não são bem aqueles gnomos, né? Às vezes, esses seres eles se transformam até em figuras parecidas com os humanos e se transformam em outras coisas também, né? Então, esses seres, eles são formados pela essência elemental. Essa essência elemental, ela está no mundo astral, no mundo mental, no mundo astral e também no mundo físico, que esses elementais que formam o nosso pensamento. Eles estão tanto no mental, no astral e no mundo físico. É a essência elemental. Eles estão em evolução, estão. Eles não vão ser a vida inteira gnomos, a vida inteira fadas, não. Eles estão em evolução. Para se entender melhor, eu coloquei esse quadrinho aqui. Elemental aqui do corpo mental, essência elemental. Elemental do corpo astral, essência elemental. E elemental do físico, o animal, vegetal, mineral. Então, é o que eu falei, né? Nem todos os espíritos da natureza são formados de matéria etérica. Eles também podem possuir matéria gasosa e líquida, como os silfos, né? E as ondinas são formadas de matéria gasosa e líquida. E o Rudolf Steiner diz que na teosofia não explicam assim, mas ele explicou assim. Ele foi teósofo também, que um diamante, que é o nível mais alto dos minerais em evolução, é o diamante. Uma árvore, um peixe, podem evoluir para o reino dos devas. O reino dos devas é o reino dos deuses, anjos, que estão também no mental, no plano astral, também são diversas categorias de evolução, né? Então, quando a gente pensa que existe uma evolução linear, não. Um diamante pode se transformar, pode evoluir para o reino dos devas. Até uma árvore que está muito evoluída. Existem vegetais também que são mais evoluídos, menos evoluídos. No mundo vegetal também tem, né? Essas categorias. Muito importante, muito interessante que eu achei também, que é o reino das aves. Está especificamente ligado à evolução dévica. A evolução dévica é a evolução dos anjos. A gente fala anjo, mas pode falar deuses, né? Eles são criaturas muito evoluídas que são elementais também. Está no mundo dos elementais. Então, as aves estão servindo de ponte do mundo físico ao mundo dos devas. Por isso que quando a gente vê pássaros, muitos pássaros, a gente vê um passarinho, a gente lembra de anjo, porque eles são tão delicados, né? Eles são tão suaves, porque eles estão mesmo no intermediário de devas e físico, devas e físico. Existe uma relação aqui, ó. Quando a gente vê beija-flores, mas não são só os beija-flores, mas o beija-flor é mais. E são tão delicados, né, com aquelas asas, e depois parece um anjo. Mas tem uma relação com os devas aqui são os anjos, e nas religiões, a religião católica, como é que eles pintam? Como é que aparecem os anjos? O anjo aparece com asas. Olha, tem uma relação. A igreja, que está pintando uma coisa que, na verdade, existe, né, no mundo sutil, a igreja pinta assim os anjos. Os devas, que estão no mundo elemental, e os pássaros no nosso mundo físico, que estão muito perto dos anjos.
Bom, esse quadro aqui, eu já mostrei uma vez, falando de evolução dos ramos, né? É muito interessante esse quadro, porque olha só, nós temos a vida mineral. Antes da vida mineral é a vida elemental. Nós temos a vida mineral. Isso aqui precisa sair mesmo daqui. A vida mineral. Na vida mineral, tem vários ramos que saem que vão para a água. E dois ramos que são da terra. O ramo da vida mineral, que dá água, seriam, olha, vê que interessante, esses ramos. São as formas etéricas. Primeiro, eles são formas etéricas, até chegar no físico. Da água, ó, formas etéricas inferiores estão no mar profundo. Depois, formas etéricas nas profundezas médias. Depois, elas se transformam em ondinas, como eu falei. As ondinas são dessas formas, que vêm do mineral. Espíritos das nuvens, que seriam os silfos, e eles, todos, vão para a última evolução, que é a evolução divina. E esse não é ramo humano, nunca vai ser humano. E nem humano vai ser um desses aqui. Outro da vida mineral da água, as algas, os gnomos amorfos na profundezas da terra, os corais esponjas, os cefalópodes, os peixes destacáveis, vão para as nuvens também e depois vão para a evolução da divina. Aqui também, ó, esse outro ramo também de gnomos, que são outro tipo de gnomos, vão para as salamandras, depois o reino divino. Aqui os fungos, bactérias, insetos, répteis pequenos, aves, que também não estão no ramo dos humanos, fadas da terra etéricas, não, aqui salamandras também vão para salamandras. Aqui da terra tem dois ramos, ó. Ervas que vão se transformar em abelhas, formigas, cereais, seres etéricos minúsculos, fadas da terra, salamandras também, todos eles vêm para a salamandra. A salamandra é astral, do fogo. E o último ramo que vai dar a humanidade: terra, musgos, samambaias, plantas com flores, árvores, mamíferos inferiores, grandes répteis, os mamíferos mais adiantados, seres humanos comuns, os discípulos, os adeptos, que não reencarnam mais, depois os adeptos vão para os seres, aqueles seres, né, que estão na evolução maior do nosso sistema solar. Interessante porque nós achamos que somos os tais aqui na Terra, mas olha aqui, todos vão para o mesmo destino, que é o divino, todos nós. Alguns ficam no meio do caminho, e isso é outra história. Bom, quando a gente fala de almas grupais, que também vai ter outras palestras sobre almas, pouquinha coisa, mas é um mundo invisível também, né? As almas grupais, então, que são almas grupais? Consciências coletivas, eu mudei aqui, tá? Que em estado evolutivo anterior ao humano, antes de sua individualização. Essas consciências grupais existem antes ao humano, porque antes de sermos humanos, nós éramos almas grupais, né? A gente pertencia a uma alma grupal. Era uma consciência coletiva. Depois houve individualização, agora somos indivíduos. Cada um tem a sua consciência, a sua alma. Bom, isso aqui é que eu achei interessante. De acordo também, esse aqui também é não sei se é do Rudolf Steiner, que de acordo com os clarividentes, ao longo da espinha dorsal dos animais, existe um cintilar contínuo em todas as direções ao redor da Terra. Este mundo invisível acontece também com as almas grupais dos reinos mineral e vegetal. Então, na espinha dorsal de todos os animais, de todas as espécies de animais, existe uma conexão com as suas almas grupais, que estão lá no plano mental.
Isso acontece com os vegetais e com os minerais. E nós não vemos esse cintilar, né? Não vemos isso. É o mundo invisível. Essa ligação, né? Essa ligação do físico com esse plano das almas grupais. Esse aqui está mostrando, né, a evolução da vida. O plano mental existem as almas grupais, alma grupo mineral, alma grupo vegetal, alma grupo animal e as almas individualizadas, estão lá em cima, né? Estão ligadas a todos os reinos aqui. Mas só que essa ligação, como eu já falei, existe um cintilar contínuo que também nós não vemos. Outro mundo invisível, centros de magnetismo. Existe um magnetismo próprio. Nós não conseguimos ver com os nossos corpos as ondas magnéticas, não podemos ver, né? Chama-se egrégora. Em determinados edifícios, como as igrejas, catedrais, templos, as universidades, as bibliotecas, edifícios, etc., cemitérios, etc. Quer dizer, existe um magnetismo específico para cada ambiente, né? Claro. Por exemplo, aqui, essa sala já tem uma egrégora, porque aqui se recebe, fala-se de arte, fala-se desses conhecimentos, ela é usada para isso, forma-se uma egrégora. Quando as pessoas entram aqui, elas já sentem essa energia. Dá para ver? Essa aqui é que tem que ficar. Bom, então esse magnetismo é a energia, né? Ah, uma coisa muito interessante. As catedrais antigas, existe diferença quando a gente entra numa catedral dessas bem antigas, né? Que foram construídas lá no Renascimento, ou antes mesmo, na Idade Média. A gente entra, é diferente o magnetismo de uma igreja nova. Por quê? Porque aqueles que construíram a igreja, eles construíram cada pedra que eles colocavam com aquela fé, eles tinham fé, eles acreditavam, eles eram mais religiosos. A catedral, ela já tinha aquele magnetismo religioso muito forte. Agora, os templos também, pode ser um templo muçulmano, também pode ter esse magnetismo, né, da fé, judaico, outro, qualquer. E uma igreja que não foi construída com essa mão de obra, com essa fé, é um magnetismo diferente. As pinturas, relíquias, esculturas, é a mesma coisa. Elas foram pintadas, foram esculpidas com aquela fé e fica lá, aquele magnetismo, aquela energia fica lá. O mundo do pensamento. O mundo do pensamento é uma coisa muito importante nessa coisa do invisível, nessa coisa oculta. Sabe? Em primeiro lugar, os nossos pensamentos têm forma e têm cor e têm substância, que é formada pelas substâncias elementais, né? A origem das nossas ideias é a mente universal, que a gente fala também que é uma ideação divina, chamamos de Mahat, e na Igreja Católica a gente fala Espírito Santo, pode falar de Espírito Santo. Quer dizer, antes da nossa mente, antes de nós existirmos, já existia uma mente universal. Essa mente universal também é um poder criativo e que se expressa das mais diferentes formas. Tanto é que o que a gente vê, o que é criado, não tem nem o que palavras, né? O que essa criação, essa mente universal cria. Não que criou, ela cria. E o homem? O homem, nós somos um princípio pensante. É uma individualização dessa mente. É manas. A gente fala manas é mente. Então, como essa mente universal é criativa, nós também somos criativos, nós criamos também. Alguns criam mais, outros não criam,
nada, outros criam menos. Uns criam, pintam, fazem suas criações, fazem criam no ramo da ciência, criam em diversas coisas. Outros não têm muita, porque está latente lá, todo mundo tem o poder de criação. Só não cria porque também, às vezes, a pessoa não tem que desenvolver esse poder criativo, né? As ideias, então, são geralmente construídas através de dados anteriores. Quem cria uma coisa, ela pega uma coisa aqui, outra aqui, vai formando e vai criando outras. Pega um dado anterior aqui, daqui, e vai formando. Agora, uma coisa muito interessante é que a mente, ou melhor, eu ia falar uma coisa, até uma coisa importante, mas eu já esqueci o que era. Não existe nada de novo abaixo do sol. Quer dizer, o homem, ele cria, ele tem o poder de criar. Eu já esqueci o que eu ia falar, me desculpem. É muito importante, mas eu esqueci. Não existe nada de novo abaixo do sol. Quer dizer, tudo que nós criamos é abaixo dessa mente universal, abaixo desse sol, entende? É isso aí. É isso aí. O que eu queria falar era o seguinte, quer ver? Era assim, não sei se vocês concordam, mas quando o homem criou o fogo, né? Primeiro, as coisas primitivas. Ele criou a roda, o fogo, mas isso já existia na mente universal. Não é? Tudo que o homem foi criando já existia na mente universal. Era isso que eu ia falar. Tudo que se cria já existia na mente universal. Tudo que nós criamos agora, a tecnologia que nós temos, a inteligência artificial, já existe na mente universal. É por isso que é isso aí. Não existe nada de novo abaixo do sol. Tudo que se inventa já existia na mente universal. Ninguém cria nada de novo, é isso que eu quero dizer. Ninguém cria nada de novo. Então, os pensamentos tornam-se uma espécie de criatura viva, às vezes podemos chamar de um elemental. Então, isso é muito interessante. Então, há uma variedade infinita de cores e formatos desses elementais. Cada pensamento atrai ao redor de si a matéria apropriada para a sua expressão. Por isso que o homem pode ser prisioneiro de seus próprios pensamentos. Então, se o homem vai formando um pensamento, aquele pensamento, sempre aquele pensamento, aquilo vai avolumando aquele pensamento. Ele pode ser muito bom e pode ser péssimo, e ele não é mais dono de si, ele não vai vir mais à realidade. O dono dele é aquele pensamento, porque o pensamento tem forma, e tem substância e tem cor, tá? Por isso que nós temos que, a gente fala sempre aqui, controlar seus pensamentos e sentimentos, porque senão a gente não vê nada como realmente é. Aquilo que vive na alma não deixa de atuar sobre o corpo físico e o corpo etérico. Aí a questão da mentira. Como a gente já sabe que o pensamento é substância, é substância elemental, ela tem forma, ela tem energia, ela tem força. Quando uma pessoa mente, ela está fazendo mal a ela mesma. Quando uma coletividade mente, aí vai se avolumando esses pensamentos, essa substância, essa mentira, né? E vai havendo modificações no corpo etérico e físico das pessoas, né? E as numerosas mentiras que vivem no mundo provocam modificação no interior das pessoas. Entidades superiores são afastadas. Algo novo é criado. São seres que passam a viver uma existência autônoma. Então, esses pensamentos,
Eles se tornam tão grandes e parecem tão verdade que eles parecem pessoas autônomas. São pessoas que vivem, eles ganham uma autonomia. Eles são seres que não têm alma, não têm nada, mas eles têm uma substância. E é por isso que, às vezes, a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. E a gente passa a acreditar nas nossas próprias mentiras. E uma coletividade passa a acreditar nas mentiras, uma coletividade. Imagine isso se disseminando como se dissemina nas redes sociais, etc. Que 80, 90% talvez seja mentiras. Então, o Rodolfo Steiner denominou essas mentiras de fantomas, que vem da palavra, a palavra fantasma, vem de fantomas, é uma palavra alemã. São seres com leis físicas que esvoaçam por todo o espaço, detêm o desenvolvimento humano e fazem com que as coisas do mundo fiquem ainda piores do que seriam sem essa presença desses seres. Então, a gente está em volta de fantomas. Grande parte da humanidade atual não tem consciência do que está criando com suas mentiras e calúnias. As pessoas não têm consciência mesmo, né? Não deve, mas estão todos nós estamos envolvidos nessas mentiras. E não sabemos nunca o que é mentira e o que é verdade. Mas elas estão aí. Hoje mais do que nunca, né? É a opinião pública, está ligado com a opinião pública. São formas de pensamentos elementares, construídos pelos pensamentos coletivos. Então, a gente vê que o pensamento não é livre, está condicionado por numerosas limitações. Ah, mas eu penso o que eu quero, meu pensar, eu sou livre. Não, ninguém é livre, mas ainda mais agora. Uma coisa é o fato, né? E outra coisa é a narrativa do fato, né? Uma coisa é o fato e outra coisa é o inventado. Então, o fato, ele não tem como mentir sobre É, ele. é. Nós temos fatos reais, mas temos aquela narrativa do fato que pode não ser real. Distorcer. E essas distorções é que se tornam mentiras. E parece que as pessoas gostam mais das mentiras do que a verdade. Porque, olha, temos uma ideia luminosa. Se eu tenho uma ideia luminosa, essa ideia vai se espalhar, né? Todos vão carregar essa ideia. Mas ela pode não ser luminosa também, né? O som está ligado com a palavra, né? Todo som é representado nos mundos invisíveis, por uma forma ou combinações de formas. O som tem forma também e tem cores. O nosso pensamento tem forma e cores. É por isso que esse mundo invisível, eu estou falando, ele é sutil. A gente não percebe, mas ele tem forma e cores. Aqui os nossos ouvidos não veem, né? Nossos ouvidos não ouvem e os nossos olhos não veem. Na matéria sutil, as cores sempre acompanham o som. As vibrações que se produzem no mundo visível despertam nos mundos invisíveis outras vibrações, tendo cada uma um caráter próprio. Eu tenho que tomar muito cuidado com minhas palavras, porque tudo que eu falo, essa é vibração. O que eu estou falando agora, ela está suando, está saindo uma cor que nós não estamos vendo. Vocês não estão vendo, mas eu estou pronunciando cores, estou pronunciando vibrações, né? É o mundo invisível. É visível e invisível. Temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Quando nós pronunciamos determinadas palavras, frequências, nós estamos nos comunicando com seres superiores, inteligências superiores. Mas determinadas palavras fazem com que a gente se comunique com seres inferiores. Se eu começo a falar palavrões, palavras de baixo calão, conforme a palavra, eu estou atraindo seres inferiores. Se eu falo palavras de amor, que vem do coração, eu estou atraindo seres, inteligências superiores.
Aqui são experimentos de sons, então eles determinados sons com areia bem fininha, conforme o som vão formando desenhos, os sons, só sons. Não sei que sons, mas são sons. Cada som um desenho, cada som, ou um conjunto de sons, um desenho. Aqui, também não está escrito aqui, esse desenho apareceu quando estavam ouvindo uma música religiosa de Mendelssohn, uma música religiosa. Então, essa música religiosa, porque o som tem formas e cores, as músicas têm muita forma e cor, música especialmente. O que se viu? Se viu a igreja em muitas cores, uma coisa muito bonita. Aqui estava se ouvindo uma música de Gounod, também, uma música religiosa. Estava saindo de uma igreja, né? Todos esses sons, olha o colorido dessas notas musicais, né? O badalar dos sinos, sua frequência e repetição, produz no plano etérico cores e efeitos devocionais. Antigamente, ainda existem algumas cidades do interior que eles tocam o sino, né? Quando então, as pessoas já estão preparando as pessoas para entrar na igreja, né? A repetição, o badalar do sino. Cada cor tem uma frequência relativa a uma nota musical. Por exemplo, a frequência do vermelho é o Fá, a frequência do laranja, quantos Hertz, né? De frequência é o laranja, o amarelo. Vai da maior frequência, que é o Fá, à menor frequência, que é o Sol, que está relacionado com o violeta. Então, cor, forma, som, pensamento, tudo é uma coisa assim, tudo está relacionado. Falando-se de palavras, mantras. Mantras têm poder. Que são mantras, palavras especiais, que se sucedem em certa ordem. Geralmente, o mantra é falado ou é cantado, né? Alguns idiomas se prestam melhor que os outros. Por exemplo, o sânscrito, lá no Oriente, tem muito sânscrito, mantras em sânscrito, tem um poder muito grande. Em latim também, o poder da uma missa rezada em latim tem um poder maior. São palavras, é porque é o som emitido. O som emitido no espaço, né? Quando a gente começa aqui a nossa palestra, a gente sempre emite um som, que é o mantra da unidade, ou outro mantra, né? Da Anne Besson. Aquelas palavras emitidas com sentimento está nos preparando, né? Todos estão aqui, sendo preparados aqui para falar sobre esse assunto, esses conhecimentos. São mantras, né? Palavras de poder. Falar a vida invisível das plantas, outro mundo invisível. Também é do livrinho do Rudolf Steiner. Ele foi grande pesquisador do mundo vegetal. Então, ele dizia que as raízes das plantas, elas escavam, giram em círculos, as folhas vergam, tremem com as mudanças climáticas. Agora, mais do que nunca, porque no tempo dele não tinha quase mudança climática, né? Ele viveu acho que no começo do século passado, né? Parece. Hoje, imagine como essa vegetação está sofrendo horrores, se envergando, se, né, maltratando, queimando-se, e depois algumas até começam, uma chuvinha já começa a ficar verde novamente, né? Então, elas sondam o ambiente, crescem em direções opostas, elas são atraídas tanto pela gravidade para baixo, como para cima, forma de levitação, tanto para baixo como para cima. E as plantas
tem emoções, sensações e memórias de acordo com os experimentos que fizeram, né? Essas experiências mostraram que frequências sonoras podem afetar a germinação e o crescimento de algumas espécies, contribuindo para a produção na lavoura. Quer dizer, eles já fizeram experimentos, colocaram determinada música e passou-se a produzir muito mais para produção na lavoura, né? As plantas têm preferências por gêneros musicais, já fizeram esses experimentos, eles colocam eletrodos, polígrafos, outras coisas, para ver a reação das plantas. Por exemplo, elas gostam de prelúdios, não gostam de músicas estridentes, algumas têm preferência para jazz, para outros, até para gêneros musicais, de acordo também com a espécie da planta, né? Elas reagem a atos de violência e podem até captar as intenções dos seres humanos. Então, fizeram experiências de pessoas que maltrataram a planta, pois foram embora. Essas pessoas que maltrataram as plantas, quando se aproximavam das plantas, elas reagiam, de acordo com os aparelhos, né? Elas reagiam à, à proximidade dessas pessoas, né? Também o campo energético, o campo energético é a aura. Todos têm aura, as plantas também têm aura. Elas podem ser afetadas por pessoas com problemas mentais. Pessoas com problemas emocionais, mentais muito fortes, elas sentem. Esses aparelhos detectaram que elas sentem. Então, de acordo com esse cientista americano aí, esses experimentos se fizeram muito. Tem um livro desse tamanho, só com experimento, mas é enorme, né? Lá na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, fizeram-se muitos experimentos. E o que eles descobriram? Que existe música e sons nos núcleos dos átomos, né? Fizeram experiência com o átomo do cálcio e encontraram lá notas musicais. Então, dentro de um átomo, há sons estridentes, dezenas de tons mais altos do que de um violino. Então, demonstrando que a música é muito mais complexa, que a música não existe só aqui nesse plano, a música existe em vários outros, né? Plantas e o eletromagnetismo. Então, elas são afetadas também pelo espectro eletromagnéticos. Então, as plantas, elas têm também, são afetadas por tudo que está à sua volta, não só pela Terra, mas pela Lua, pelos outros planetas, pelo cosmos. Elas são afetadas por tudo que existe, como nós também somos. Nós também somos, né? Falar um pouquinho das auras vegetais humanas. A aura é o campo etérico nosso, né? É o bioplasmático. As plantas, os animais e os homens possuem envoltório de energia subatômica, né? Permeando os corpos físicos, que chamamos de aura. Existe o método Kirlian, até que o Geraldo já tem essa máquina, ele tira foto, né? O Geraldo já fez esse trabalho. Foi o Jefferson. Foi o Jefferson. Foi o Jefferson. O Jefferson está aqui. Foi você que fez. Ele tira a foto da aura das plantas, ou das pessoas, das pessoas também, né? É. Então, esse casal Kirlian, um casal russo, eles conseguiram, no metade do século passado, fotografar as auras humanas e não humanas, inclusive de objetos inanimados. Não foi você que trouxe também? Não, foi ele. Sim. Me pareceu engraçado. Então, aqui, ó, se a gente vai colocar a mão, vamos ver que a aura da mão é uma aura específica da mão, que eu já vou falar. Nós temos uma aura
as folhas têm uma aura, até uma chave tem uma aura. É o campo energético, né? Mundo invisível. A energia emitida pelas mãos de um curador é capaz de ativar e equilibrar o processo metabólico. Então, as mãos são capazes de curar. Nós temos vários chakras nas pontas dos dedos, são chakras curativas, curadoras das mãos, que elas conseguem desbloquear os campos energéticos. Então, um grande curador, tem que existir grandes curadores, né? Então, quando a gente se lembra de Jesus, que ele usava a mão, né? Tinha poder curativo até, é claro, melhor que ele, ninguém, né? Então, as energias sutis são canalizadas pelas mãos. Que energias são essas? É a luz cósmica que permeia todo o universo. Então, nós podemos considerar que o homem se liga ao cosmos através do seu corpo bioplasmático. Esse corpo bioplasmático é o nosso campo, nossa aura, nosso campo energético, nosso corpo etérico. É ele, é o mesmo. É ele que nos liga ao cosmos. As plantas também são ligadas ao cosmos por esse campo áurico. E tudo é ligado por esta aura ao cosmos. A verdadeira luz, nós sabemos que o Sol, né? Nós estamos aqui por causa do Sol, nós vemos as cores pelo Sol, nós vemos tudo que vemos é pelo Sol. O Sol é tudo para nós porque ele está refletindo uma coisa maior, o Logos. Para nós, o Sol é o Logos, né? Que reflete o divino. Então, essa é a verdadeira luz, né? É a luz cósmica, é a fonte, é a realidade suprema. Essa luz é invisível para os nossos olhos e só pode ser conhecida a partir do nosso interior. A luz do sol a gente conhece, mas essa luz divina é só através do nosso interior, desenvolvendo nossos chakras, nossos poderes internos, com tudo, né? Com bons pensamentos, boas atitudes, meditações, e a gente sabe o que é. Então, a natureza mostra seus tesouros através dos olhos do espírito. Eu ia trazer, ou melhor, eu trouxe um vídeo aqui que aparece a Helena Blavatsky falando dessa natureza que mostra seus tesouros através dos olhos. Ela fala, a natureza mostra seus tesouros através dos olhos do espírito. É bonito aquele vídeo. Não consegui colocar aquele vídeo aqui para você hoje, para vocês hoje. É um teatro, né, que se faz, ela é uma atriz que faz o papel da Helena Blavatsky, e ela fala justamente essa parte do invisível, que nós podemos ver o invisível através dos olhos do espírito. Não consegui trazer para vocês, porque esse vídeo, ele é só o original que dá para compartilhar, e não estava no original, então não deu para compartilhar. Eu ia terminar com esse vídeo, não deu para terminar com esse vídeo. Então, eu vou terminar, em vez do vídeo, vou terminar aqui com essa pequena poesia, que também é do livro do Steiner, lá, que diz assim: Mundo do invisível, ó flor do muro, que nasce numa carcomida fenda, flor que arranco e na mão pego com raiz e tudo. Ó flor pequena, se eu apenas, ora te compreendesse, com raiz e tudo em tudo compreendesse agora, eu saberia o que é Deus e o homem. Então, eu termino com essa poesia aqui e fico devendo o vídeo. Gratidão, muito obrigada.